Gente, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marciano, professor de redação do Solidari, e no vídeo de hoje nós iremos entender quando é que a sua redação pode ser zerada, né? Como é que acontece o zero na redação aí, que obviamente é um caso que ninguém quer vivenciar, mas pode acontecer. Lembrando para vocês que esse ano, de forma inédita, o INEP divulgou para a gente o manual do corretor. Diferentemente da cartilha do candidato, o manual do corretor esclarece aí de forma mais objetiva e detalhada também como é que é feita a correção das incompetências da redação do Enem. Então eu sugiro que vocês acessem esse material lá no site do INEP para entender como é que o corretor é orientado a fazer a correção da sua redação. E é justamente desse material que eu estou retirando as orientações que levam a correção da redação e como é que essa redação pode ser anulada aí recebendo um zero, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui na aula de hoje, né, está relacionado a esse manual do corretor. Lá no manual do corretor tem dois casos principais para anulação da redação. O primeiro caso o Enem chama de FEA, que são as formas elementares de anulação, né? Por isso o nome FEA aí. Aí para você lembrar, é só lembrar assim, a redação feia, né, fazendo um jogo aí de feia com feia, a redação feia é aquela que vai receber zero na correção. Primeira coisa aí, antes do corretor fazer a correção das cinco competências, ele precisa saber se essa redação vai ser corrigida ou não. Porque às vezes uma ou outra coisa vai anular a correção da redação. Então, não necessariamente esse corretor vai ter que ler tudo, né? Em alguns casos, o próprio pessoal do INEP que faz a seleção das redações já anula a redação antes de ir para o corretor. Quais são esses casos aí, né? Por exemplo, primeiro caso aqui dessas FEA, prova assinada. Então, quando você assina a sua prova de alguma forma, né, e aí a assinatura é no campo visual da prova. A gente tem que entender que o corretor só recebe para correção aquele espaço da sua redação dentro das margens com 30 linhas. O que acontece em outro local da prova, em outra parte física da prova, o corretor não vai ver não, tá? Mas ali dentro da margem e dentro das linhas, o que tiver escrito o corretor vai ver. Então, se ele tiver algum tipo de identificação sua, seu nome, sua assinatura, rubrica, alguma coisa assim, a sua redação nem vai para corretor, ela já é tirada do montante de redações e ela já é anulada. Então, tomar cuidado. O Enem tem vários mecanismos de identificação da prova que não estão na redação. Você tem o cartão do candidato, você tem outros lugares para preencher, tem um gabarito. Então é lá que você vai preencher e assinar coisas que te identificam, tá? Na prova, na folha de redação, não pode ter identificação nenhuma no corpo do texto, nem nas linhas que sobram lá da sua redação. Outra coisa que anula imediatamente a sua redação é qualquer desenho, símbolo, emoji, emoticon, qualquer símbolo que não esteja relacionado ao texto. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum, né, mais comum do que a gente pensa, que às vezes o aluno erre uma palavra e aí ele risca a palavra, a frase toda, coloca um asterisco lá em cima e puxa um asterisco lá embaixo para colocar a frase que ele queria dizer mesmo. Nesse caso, esse asterisco não é um desenho, um símbolo que anula a sua redação. Ele está sendo usado para mostrar que foi feito um erro na redação e você está corrigindo ali. Mas qualquer outra coisa, desenho, assinatura, rabisco, qualquer coisa que não tenha nada a ver com a sua redação, vai levar ao zero aí. Outra coisa também, número quando isolado do corpo do texto. Às vezes, na redação, você usa dados para comprovar a sua argumentação. Aí você coloca lá 10%, 15%, 1%. Esse número está contextualizado no texto. Então, se eu coloco lá no meu texto, segundo o IBGE, 10% da população é X, ok, esse 10% aí é um número que está contextualizado. Agora, se eu termino de escrever a minha redação e lá na 30ª linha, nas últimas linhas, eu coloco alguma numeração solta, descontextualizada, que não está relacionada a nada, aí isso vai levar a minha anulação da redação. Outra coisa que vai levar ao zero é sinal gráfico aí que não faz parte do texto. É o caso do asterisco. Se é um asterisco indicando uma informação corrigida, ok. Se é um asterisco solto, perdido, vai ser anulada. E toma cuidado.
é muito comum que você, aluno, quando termina a prova, né, a parte objetiva e a de redação, você vai fazer algum desenho na prova, né? A gente fica desenhando para passar o tempo. Toma cuidado com esse desenho na sua folha de redação, tá? A folha oficial de redação é um gabarito igual àquele gabarito das questões objetivas. Se tiver intervenção ali, rabisco, desenho, é 0 na hora, tá? Outra coisa que vai anular a sua redação, né, vai deixar a redação, entre aspas, feia, é quando você, como aluno, quer anular a redação mesmo. Às vezes você não quer que a redação seja corrigida, né? Muita gente vai lá para fazer o Enem só para testar os conhecimentos de alguma área específica, e aí às vezes redação não é um desses conhecimentos, então a pessoa acaba anulando de propósito. Então, se tiver risco, rasura, palavra sobrescrita em todo o texto ou em parte dele, ou qualquer informação que expresse o desejo de você anular essa redação aí, ela vai ser, obviamente, anulada, tá? Obviamente, você que está fazendo a redação, querendo, né, pleitear uma vaga na universidade, você não vai cometer nenhum tipo de deslize assim que leve ao 0 na sua redação. Se você escrever alguma coisa que mostra uma recusa explícita de escrever a redação, então ao invés de fazer redação, você escreve um texto. Não quero escrever redação. Também é uma questão de anulação por motivos óbvios, né? Se o seu texto for ilegível, aí presta atenção, letra bonita e texto ilegível não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Letra bonita, ok, chama atenção, mas a letra do Enem tem que ser legível, acessível. Independentemente se é a letra de forma ou letra aquela mais comum, mais normal, a letra cursiva, né? Se você fizer a letra de forma, a única questão é que você tem que diferenciar maiúsculas e minúsculas. Então, a sua letra maiúscula tem que ser maior que a minúscula. Ponto. Se ela é cursiva, também tem que ter diferenciação tranquilo. Se a sua letra não é bonita, Lucas, minha letra não é muito bonita, o que acontece? Ela tem que ser legível. Se eu consigo identificar as letras, as palavras, tá ótimo. Agora, se a sua letra é tão problemática a ponto de eu não conseguir ler nada, a questão é você não conseguir acessar o texto nem com muito esforço. Aí, nesse caso, esse texto vai ser anulado, porque o corretor não consegue ler de forma nenhuma, tá? Então, toma cuidado aí com a letra ilegível. E não só a letra para o texto todo, tá, gente? Para as palavras soltas também. Às vezes, uma palavra que você escreveu não está boa de ler, então o corretor vai desconsiderar aquela palavra, tá? Enfim, e por fim, o texto predominantemente, faltou ali no slide, predominantemente em outra língua, né? Então, se você escrever o texto predominantemente em inglês, espanhol, outra língua aí, ele também vai ser anulado. Outros casos aí que vão levar ao 0 na redação. Cópia integral, né? Obviamente, nós podemos copiar alguns trechinhos de texto motivador, por exemplo. Obviamente, fazendo a citação, entre aspas, né? Mas se eu fizer uma cópia integral, minha redação for uma cópia integral de outros textos, ela vai ser anulada, né? Porque eu não estou fazendo uma redação, eu estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Outra questão é, se você fugir ao tema. Aí a fuga ao tema, a gente já está falando de competências. Eu fiz para vocês uma coletânea de 5 vídeos explicando cada competência do Enem. O vídeo 2 dessa coletânea de 5 fala justamente da competência que aborda o tema e o gênero. Então, vamos supor que você fez a redação, ok, entregou, o corretor vai corrigir. Se o corretor perceber que a redação não trata do tema, ou então não está na estrutura esperada do gênero, aí ele vai ler e vai anular. Aí, nesse caso, a competência 2, ela é anulada, você recebe 0 na competência 2, que aborda tema, gênero e repertório, e aí o seu texto automaticamente é todo anulado. Então, ele foi corrigido inicialmente, alguém leu o seu texto. Só que a pessoa teve que dar 0, porque ou você fugiu ao tema, ou fugiu ao gênero. Fuga ao tema, gente, é quando você não chega nem perto da discussão proposta. Ano passado, o Enem falou sobre o acesso democrático ao cinema. Acesso democrático ao cinema eram palavras-chave. Se eu não falasse de cinema em momento nenhum, falasse de cultura de forma mais abrangente, ou às vezes nem de cultura, falasse de entretenimento e não citasse o cinema, aí eu estou fugindo da discussão, né? A discussão é sobre o cinema, não é sobre cultura ou entretenimento, não. É uma discussão muito específica. Isso pode gerar uma fuga total ao tema.
E fuga ao gênero é quando você não faz uma dissertação argumentativa. O próprio manual do candidato, a cartilha do participante, diz que uma dissertação argumentativa estilo Enem tem que ter tese com argumentos e a conclusão com proposta de intervenção. Então vamos supor que eu fiz uma carta pessoal, um relato, narrativa, né? Ou eu fiz um poema. Isso tudo aí está fugindo ao gênero de dissertação argumentativa. Então, se você fizer um outro texto que não seja dissertação, o seu texto também vai ser zerado aí. Obviamente, esses casos acontecem com pessoas despreparadas, né? Eu tenho que levar em consideração aí que eu estou pensando num aluno que está se preparando para o Enem e esses deslizes não vão ser cometidos. Outra coisa que pode levar o zero no seu texto, o que o Enem chama de partes desconexas. Presta atenção, parte desconexa não é parte incoerente. Vamos separar aqui. Às vezes o seu texto é uma parte incoerente. Eu falo uma ideia, defendo uma ideia e depois lá eu ataco a mesma ideia. Eu estou sendo contraditório, não está fazendo sentido. Nesse caso, isso aí vai ser avaliado em outras competências. Por exemplo, a competência 3 que fala de argumentação. Mas o meu texto não vai ser zerado. Ele vai ser corrigido com uma nota baixa, por exemplo, na competência 3, porque as ideias não fazem sentido. O que o Enem está chamando de parte desconexa para zerar o seu texto é o que está nessa listinha aqui no nosso PowerPoint. Zombaria, impropério, palavrão, palavra de baixo calão, algum tipo de ofensa, né? Se você identificar a sua identidade aí, se identificar em algum momento do texto, fazer alguma reflexão sobre a prova, sobre o desempenho do exame. Ah, o Enem é um saco, não gosto do Enem, essa prova não serve para nada. Se você colocar algum bilhete ou recado para o corretor, né, que mostre que não faz parte do texto, oração ou mensagem religiosa, mensagem política. Mensagem política, gente, que o Enem está chamando aí, é a defesa ou ataque diretamente a alguma figura política e ou ideologia política que não tem nada a ver com a nossa redação aí, tá? Porque às vezes na redação você vai questionar a atuação do governo em relação a determinado problema. Igual, o cinema eu posso falar que o governo não disponibiliza o acesso democrático ao cinema. Mas aí não é uma ideologia política que eu estou atacando ou defendendo, não. Eu estou criticando uma ação verdadeira, concreta do governo. Se você tiver um trecho sobre outro assunto, né, propositadamente desconexo, ou então uma mensagem, uma frase que está fugindo aí da temática e do corpo do texto. Por que a gente tem essa ideia de parte desconexa? Há um tempinho atrás, algumas redações do Enem foram corrigidas e tiveram até notas medianas, e no corpo delas havia trechos de receita de miojo, hino de time de futebol, vocês devem lembrar disso. E aí as redações foram corrigidas e tiveram até uma nota média, assim, uma nota boa. E aí essas redações vazaram e as pessoas questionaram, como é que essa redação vai ser corrigida se ela está zombando do Enem, né? Então, a partir disso, o INEP aí tem essas orientações. Então, se você está indo lá para fazer uma gracinha na redação, uma brincadeira, que na verdade não é brincadeira, é um desrespeito com a seriedade da prova, aí sua redação vai ser anulada mesmo, tá? No mais, esses são os casos aí para você zerar a sua redação. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo não vai zerar a redação, nem na hora do treinamento, nem na hora do Enem oficial, tá? Porque você está indo lá para fazer uma prova com conhecimento de como é que se faz uma redação. Se tiver ficado alguma dúvida, se tiver algum comentário, alguma sugestão, observação, deixa nos comentários do vídeo, tá? Que nós respondemos na medida do possível. E aí, aproveitando a oportunidade, se você não segue, siga lá nas redes sociais o Solidário Pré-Vestibular. Nós estamos tanto no Facebook quanto no Instagram com o @Solidário Pré-Vestibular. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.